A história começa em um dia escuro e chuvoso em uma cidade desolada. Um homem de aparência séria fica na chuva enquanto fuma um cigarro. Ele caminha propositalmente pela rua molhada segurando um guarda-chuva preto. Depois de uma curta caminhada, ele finalmente chega a um grande edifício. Apagando o cigarro com o sapato, ele sorri levemente. Com um olhar intenso, ele pensa consigo mesmo que eles deveriam apenas esperar. A cena então muda, mostrando-nos o que aconteceu 3 meses atrás. Vemos um estudante aterrorizado de óculos chorando na Union High School. Um homem mais velho com um sorriso assustador o provoca perguntando por que isso aconteceu. O pobre estudante está completamente paralisado e começa a tremer de medo. De repente, o homem atinge o garoto com força e faz seus óculos voarem. Caído no chão, o garoto pensa que este é provavelmente seu castigo. Ele acredita que tudo isso está acontecendo por causa de algo que ele fez no passado. Enquanto está no chão, ele olha para seu agressor com absoluto terror. Então o homem desfere outro golpe intenso como uma forma de punição cruel. O homem continua seu ataque desferindo um chute forte no estudante caído no chão. Apesar dos ferimentos, o garoto avisa fracamente seu veterano para se virar imediatamente. Com uma expressão chocada, o agressor vê um grande punho vindo direto para seu rosto. Do nada, um novo cara aparece e acerta um chute poderoso no agressor. O recém-chegado então exibe um sorriso muito sinistro e zombeteiro. Após aquele único ataque, o primeiro valentão é deixado completamente derrotado no chão. Outra pessoa é revelada filmando tudo enquanto pergunta se o chute ficou bom. Seu amigo pergunta por que ele está gravando isso e ele responde que Taezou o mandou. O companheiro se pergunta por que Taezou odeia aquele cara, mas o cinegrafista diz que não sabe. Taezou então repreende o primeiro agressor chamado Yogsou por atingir o rosto do estudante. Com uma expressão perversa, o líder se pergunta o que deveria fazer em seguida. O estudante intimidado imediatamente se curva e pede desculpas por tudo. Taezou sarcasticamente diz que isso é desolador enquanto o estudante assume toda a culpa. Rindo, o líder pergunta o que ele fez de errado, pois acha a situação engraçada. Ele se aproxima muito do rosto do estudante para confirmar que foi tudo culpa dele. O líder então faz uma exigência chocante para que o estudante ladre como um cachorro. Vendo o rosto horrorizado do garoto, ele o zomba por hesitar depois de admitir a culpa. Com um sorriso assustador, ele se aproxima e pergunta se o estudante realmente não quer. Ele sussurra que se o garoto recusar, eles terão que continuar a atividade anterior. De pé, o líder anuncia que eles simplesmente continuarão com o que estavam fazendo. Ele avisa o estudante para bloquear bem, pois ele mirará no corpo desta vez. Sem outra escolha, o estudante humilhado começa a fazer um som baixinho. O valentão parece um pouco surpreso com o som fraco no início. Então o pobre garoto se ajoelha e late muito mais alto para eles. O líder acha isso hilário e exige que ele seja mais alto enquanto o estudante obedece. Acariciando sua cabeça como um animal, ele elogia o garoto por ser bom. Ele então declara oficialmente que, de agora em diante, o estudante é seu animal de estimação pessoal. Enquanto isso, os dois caras assistindo decidem que é hora de ir, já que eles têm filmagens suficientes. Vemos o cinegrafista enviando o vídeo para Taezou, que não pôde estar lá. O grupo então começa a se afastar, deixando o estudante humilhado sozinho. Um dos valentões menciona que eles se atrasarão para um encontro se não saírem logo. Com um sorriso perverso, o líder diz ao estudante que eles jogarão novamente amanhã. Enquanto eles se afastam, ele ri sobre comprar uma coleira para seu novo animal de estimação. Deixado completamente sozinho, o pobre estudante parece traumatizado com o que acabou de acontecer. A cena então muda para o orfanato Amanhã, mostrando um simples quarto com beliches. Em uma mesa, vemos fotos do que parece ser o estudante em tempos mais felizes com sua família. Em outro lugar, o homem sério do início acende um cigarro para aproveitar seu tempo livre. Ele se assusta quando uma voz de repente grita com ele por fumar sendo estudante. Descobre-se que são 3 crianças que o avisam sobre ser repreendido pelo professor. O homem fica aliviado que eram apenas elas e diz que elas o assustaram. Então as crianças o convidam para jogar pega-pega, onde ele tem que ser o pegador. Ele tenta recusar, então o menino se oferece, mas é dito que ele já é perseguido pela sociedade.
As crianças ficam muito confusas com este comentário estranho, pois são muito jovens para entender. Quando perguntam se ele vai jogar ou não, ele simplesmente lhes dá um não categórico. Decepcionado, uma criança menciona que Sol teria jogado e pergunta onde está Shanyu. Depois de ouvir que Shanyu está no banheiro, ele avisa as crianças para não intimidarem o novo amigo. Ele até ameaça parar de comprar guloseimas para eles, mas uma das crianças surpreendentemente recusa. O menino explica que eles não querem sentir que ele está apenas comprando a amizade deles. Essa resposta pura faz o homem sorrir enquanto as crianças saem correndo para brincar juntas. Enquanto as crianças decidem quem é o pegador, ele pensa em terminar de fumar antes de entrar. Ele pega o isqueiro para acender o cigarro, mas parece não estar funcionando. Ficando um pouco frustrado, ele se pergunta por que o isqueiro fica sem fluido tão rápido. Assim que ele suspira em derrota, alguém se aproxima dele por trás. Ele se vira para ver o estudante intimidado Sol, parecendo muito machucado e ferido. À medida que Sol se aproxima, Sheol vê todos os ferimentos no rosto de seu amigo. Com uma expressão extremamente preocupada, Sheol pergunta imediatamente o que aconteceu com seu rosto. Sol nervosamente afirma que apenas se machucou enquanto brincava, mas Sheol não acredita nele. O garoto ferido insiste que caiu jogando futebol, mas Sheol se lembra de ter ouvido isso antes. Tentando rir, Sol diz que futebol é apenas mais intenso do que ele pensava. Apesar da garantia de seu amigo, Sheol parece muito preocupado com sua condição. De repente, o garoto do orfanato aparece e diz que não pode deixar de se preocupar. Ele pergunta o que seu amigo estava fazendo e se ele vai apenas deixar isso passar. O estudante tenta se fazer de durão dizendo que não é nada sério, mas seu amigo insiste. Depois de um momento de silêncio, o homem apenas diz ok, aparentemente abandonando o assunto. O estudante então pergunta se é um dia de folga e seu amigo confirma que está de férias. Olhando para a escola, o homem diz que sente falta de seu tempo como estudante. Ele então pergunta ao garoto se ele tem algum plano de retornar aos estudos. O homem diz que não, pois acabaria sendo seu júnior se o fizesse. Ele também explica que eles precisam economizar dinheiro para se tornarem independentes do orfanato. Isso é ainda mais importante, pois a área será reurbanizada em breve. Com um olhar sério, ele diz que eles devem começar a economizar dinheiro para garantir seu futuro. Inspirado por isso, o estudante sugere largar a escola para conseguir um emprego de meio período também. Seu amigo percebe que algo está errado e que o estudante não tem estado feliz ultimamente. Aproximando-se, ele exige que o estudante seja honesto sobre o que está acontecendo. Ele insiste que algo está incomodando e ele precisa dizer o que é. O estudante nega que algo esteja errado, mas seu amigo acha a resposta muito suspeita. Ele então inventa uma desculpa sobre estar preocupado com seu amigo trabalhando sozinho. Sheol diz a ele para esquecer isso e apenas focar na escola, já que ele vai cuidar de tudo. Ele menciona ir à loja para comprar um isqueiro e pergunta se o estudante precisa de algum remédio. O homem diz a ele para ficar parado para que as outras crianças do orfanato não o incomodem. Assim que seu amigo está prestes a sair, o estudante chama seu nome, Sheol. Ele então faz uma pergunta estranha sobre um amigo que faleceu no ensino fundamental. Sheol parece confuso e não se lembra de ninguém assim, então ele pergunta por que ele está perguntando. O estudante rapidamente recua com um sorriso forçado dizendo que não era nada importante. Depois de pedir desculpas pela pergunta estranha, Sheol olha para ele com uma expressão pensativa. Sheol então começa a se afastar, deixando seu amigo sozinho no banco mais uma vez. No entanto, ele se vira para perguntar se nada sério está realmente acontecendo. O estudante apenas abaixa o olhar com uma expressão sombria, incapaz de lhe contar a verdade. Embora Sheol aceite o silêncio do amigo, ele ainda parece muito preocupado com ele. O rapaz diz que volta logo, enquanto o estudante observa partir, parecendo desanimado. Enquanto Sheol acende um cigarro lá fora, ele começa a lembrar de seu passado com Sol. Ele recorda que ambos cresceram juntos no mesmo orfanato desde a infância. Mas quando se formaram no ensino fundamental, o orfanato faliu e eles tiveram que se mudar. Foi a partir desse momento que ele percebeu que não podiam depender do orfanato para sempre. Sentindo um senso de responsabilidade, ele se desculpa internamente pelas escolhas que fez.
Para garantir o futuro deles, ele desistiu do ensino médio para começar a economizar dinheiro para eles. De volta ao presente, ele vê Sol sendo ajudado por outro estudante, parecendo machucado. Perto dali, um grupo de bandidos os observa, imaginando se eles têm algum dinheiro para roubar. O líder do grupo vira a cabeça e olha para os dois estudantes com avareza. À medida que Sheol se aproxima, os bandidos se tornam hostis e o confrontam agressivamente. Em vez de responder, Sheol apenas os encara com uma expressão muito fria. A imagem do rosto machucado e esbofeteado de seu melhor amigo passa em sua mente. Ele rapidamente liga os pontos e percebe que esses caras devem ser os responsáveis por isso. Encarando o líder do grupo, Sheol pergunta diretamente se eles fizeram aquilo com seu amigo. Com pura raiva nos olhos, ele pergunta se foram eles que deixaram Sol daquele jeito. O líder do bandido zomba da acusação e diz para ele parar de falar besteira. Com um sorriso arrogante, o líder pergunta zombeteiramente a Sheol e se ele fez mesmo. Segurando sua gola, o bandido ameaça para entregar tudo o que ele tem. Os bandidos riem, pensando que ele está com medo, enquanto Sheol apaga o cigarro em sua jaqueta. O líder zomba dele por se exibir e apenas conseguir queimar suas próprias roupas. Sem qualquer aviso, Sheol desfere um soco rápido como um raio bem no rosto do líder. O golpe poderoso joga o bandido arrogante para trás, caindo no chão. Seus dois amigos ficam completamente chocados e se perguntam se Sheol enlouqueceu. Um dos bandidos restantes pergunta com raiva quem ele pensa que é, mas Sheol permanece em silêncio. O cara o chama de fraco e joga um soco descontrolado bem no rosto de Sheol. Sheol desvia facilmente do ataque e segura o braço do bandido. Ele então contra-ataca com um golpe poderoso bem no estômago do cara. O bandido fica ofegante e claramente enfraquecido pelo golpe intenso. Usando as costas do cara derrotado como um degrau, ele se lança em direção ao último inimigo. Ele termina a luta desferindo um chute devastador no último bandido. Depois de derrotá-los a todos, Sheol agarra um dos bandidos e exige uma resposta. Ele monologa internamente que antes de se mudar, ninguém ousava mexer com ele. Um flashback o mostra tirando a jaqueta, revelando tatuagens intimidantes por baixo. Isso tudo porque no ensino fundamental ele era uma pessoa completamente diferente. Naquela época, ele era uma figura temível que exigia respostas e sempre as obtinha. Em sua antiga escola, ele não era apenas um cara durão, mas uma lenda conhecida. Pensar neste passado faz amaldiçoar os bandidos que ousaram machucar seu amigo. Enquanto isso, Sol é mostrado em pé sozinho, ainda parecendo muito triste e desanimado. Um close em seu rosto revela a profunda dor emocional pela qual ele está passando. Ele se lembra das palavras reconfortantes de seu amigo de mais cedo sobre ter apenas mais um ano. A ideia de esperar por mais um ano parece pesar muito em sua mente. Seus pensamentos então derivam para uma memória muito mais traumática de seu passado. Vemos um flashback onde um valentão o ameaçava por uma simples nota de exame. Esse valentão então tentou forçá-lo a admitir que trapaceou com uma ameaça repugnante. Depois daquele incidente terrível, ele se tornou um pária e foi ostracizado por todos. Sol recorda como, após aquele evento, todos os seus amigos lentamente começaram a se afastar. Isso deixou absolutamente sem aliados para apoiá-lo dentro da escola. O bullying constante e as piadas cruéis tornaram-se parte diária de sua vida. Outros alunos espalhavam boatos e zombavam dele por estar sempre sozinho. Eles até começaram a incriminá-lo por coisas como roubar dinheiro de seus armários. Para todos os outros, ele era apenas o nerd sombrio de quem ninguém queria por perto. Ele tinha que fingir que não ouvia suas provocações, mesmo que o machucassem profundamente. As palavras de despedida do valentão, prometendo vê-lo amanhã, ecoavam em sua mente. Com as mãos cerradas, ele se perguntava se conseguiria sobreviver a um ano inteiro desse inferno. Ele então pensou em seu amigo falecido e se perguntou se ele também se sentia assim. De volta ao presente, Sheol olha para o maço de cigarros com um olhar determinado. Um dos bandidos que ele derrotou oferece-lhe, tremendo, um maço de dinheiro. Ele se desculpa pelo ocorrido e pergunta se Sheol vai atacar mais alguém. O cara tenta desesperadamente explicar que não esteve envolvido em machucar seu amigo. Ignorando, Sheol acende o cigarro e olha para o céu pensativamente. Enquanto olhava para o céu, ele de repente se pergunta se começou a chover.
Ele então percebe que não está chovendo e que deve ser apenas sua imaginação. Uma imagem clara do rosto machucado e esbofeteado de Sol aparece em sua mente. Ele se lembra de perguntar a Sol se ele realmente obteve aquelas lesões apenas jogando futebol. Então, uma memória verdadeiramente chocante de alguém caindo de um prédio passa rapidamente. Essa súbita recordação o preenche com uma sensação avassaladora de pavor. Ele se lembra de Sol parecendo aterrorizado e dizendo que algo o assustou muito. A cena então mostra tragicamente a etiqueta de nome de Kim Sol no chão. Somos então levados a uma funerária muito sombria onde um serviço está sendo realizado. Um retrato fúnebre revela a identidade do falecido como amigo de Sol. Um flashback mostra Sheol no funeral usando uma braçadeira de chefe de luto. Ele se lembra do choque completo e absoluto que sentiu durante aquele tempo trágico. Seus pensamentos então voltam às suas próprias memórias dolorosas do orfanato. Vemos uma versão mais jovem de Sheol sendo completamente isolada das outras crianças. As outras crianças costumavam intimidá-lo cruelmente por causa de seus incomuns olhos azuis. Ele se lembra de se sentir mal porque era ignorado no orfanato por ter olhos azuis. Um dia, um menino de óculos se aproximou dele perguntando se seu nome era Sheol. O protagonista ficou assustado com a pergunta repentina da outra criança. Apesar de seu medo, um menino chamado Sol foi o primeiro a convidá-lo para brincar juntos. Para alguém sem família ou amigos, Sol era uma pessoa muito importante. Então ele se tornou seu primeiro e único amigo dentro do orfanato solitário. E logo essa forte amizade se transformou em algo mais parecido com uma família. No presente, o personagem principal está dentro de um prédio de aparência sombria. Ele está olhando para uma urna que contém os restos mortais de seu melhor amigo Kim Sol. Ele se pergunta por que seu amigo faria uma escolha tão trágica no final. Virando-se, ele vê uma mulher familiar com uma expressão triste a quem ele chama de Nuna. A mulher explica que Sol não parecia bem ultimamente, mas ela não sabia os detalhes. Ela se desculpa por não ter prestado atenção enquanto ele diz que foi ele quem falhou. Ela diz a ele para não dizer isso porque é natural para a família estar lá um para o outro. Fazia muito tempo desde a última vez que se encontraram, depois que ele saiu do orfanato. Ela recorda como os três estavam sempre juntos, olhando para uma fotografia antiga. A mulher então pergunta se ele vai ao orfanato e ele confirma. Ela decide ficar um pouco mais no memorial, dizendo que visitará mais tarde. Com isso, o protagonista se despede e começa a se afastar. No entanto, antes que ele possa sair, Nuna o chama pelo nome, fazendo parar. Ela pergunta se ele notou algo estranho com Sol, como problemas na escola. Isso lembra de Sol perguntando se ele planejava voltar para a escola depois de uma briga. De volta ao presente, os olhos do rapaz se arregalam enquanto uma ideia horrível cruza sua mente. Ele rapidamente se desculpa pela pergunta inútil, sabendo que deve ser um momento difícil. A mulher começa a chorar, achando difícil acreditar que uma criança tão alegre se foi. Dominada pela tristeza, ela cai no chão e grita o nome dele. Ao vê-la assim, o protagonista só consegue oferecer um pedido de desculpas silencioso por sua perda. Algum tempo depois, ele é visto do lado de fora em um beco acendendo um cigarro. Andando pela rua, ele pensa profundamente sobre seu amigo perdido. A pergunta de Nuna sobre problemas na escola continua a ecoar em sua cabeça. Ele descarta a ideia de que a violência escolar seja a razão, pensando que é impossível. O protagonista acredita que, mesmo que fosse verdade, os adultos não seriam capazes de resolver. De repente, uma voz o chama por trás, chamando-o de bastardo louco. Virando-se, ele vê um grupo de valentões com um cara na frente procurando briga. Isso apenas reforça sua crença de que a violência é um problema inescapável no mundo. O líder do grupo diz que veio devolver algumas roupas que ele pegou emprestado. Sem outra palavra, o homem atira uma jaqueta preta em direção ao nosso protagonista. Isso leva de volta a uma memória de ele dando aquela mesma jaqueta ao seu amigo. O flashback o mostra emprestando a jaqueta para Sol, que estava hesitante em aceitá-la. Sol disse a ele para devolvê-la mais tarde, quando servisse melhor, e o rapaz simplesmente agradeceu. De volta ao presente, ele olha para a jaqueta e promete devolvê-la algum dia. O valentão fica bravo ao ver a reação dele e pergunta se ele não gosta do gesto.
Ele então ataca o protagonista dizendo que ele não deveria ter agido com tanta arrogância. No entanto, nosso personagem principal parece completamente inabalado pelo ataque repentino. Em um movimento rápido, ele facilmente bloqueia o soco e agarra o braço do valentão com força. O valentão fica chocado com a força dele e gagueja de medo pedindo para ele esperar. Com um olhar frio nos olhos, nosso herói ignora o apelo e se prepara para atacar. Ele joga o homem no chão sem esforço, mostrando seu poder superior. Os outros valentões estão aterrorizados e um pergunta por que eles estão apenas olhando fixamente. Olhando para eles com desdém, ele desafia todos a lutar contra ele de uma vez. Um deles está tão assustado que mal consegue proferir uma palavra. Uma luta brutal e unilateral se segue enquanto ele enfrenta todo o grupo sozinho. Logo, todos os valentões estão caídos e derrotados no chão ao redor dele. Ele se ergue sobre eles com uma expressão inabalável e muito determinada. Seus movimentos são tão rápidos que são apenas um borrão para todos os seus oponentes. Após a luta, ele fica de pé no beco com um pouco de sangue nas mãos. Ele então joga a jaqueta agora suja em um dos valentões restantes. O homem aterrorizado olha para ele e pergunta que tipo de monstro ele é. Cercado por corpos derrotados, o homem grita a pergunta novamente em puro terror. Mas tudo o que ele consegue fazer é choramingar enquanto o protagonista olha silenciosamente para ele. O homem aterrorizado implora ao nosso herói para não se aproximar mais dele. Cheio de arrependimento, o valentão grita que sente muito por tudo. Com um olhar frio, o personagem principal diz que não há nada para saber. O homem derrotado continua a gritar suas desculpas em completo terror. Mas seus apelos são recebidos com um chute final rápido e poderoso. Depois de lidar com os valentões, ele finalmente chega ao Orfanato Unido. Ele caminha pelos terrenos familiares com o coração pesado e muito em sua mente. De pé sozinho, ele se lembra de um antigo desafio que teve com seu amigo aqui. Ele se lembra de Sol mais jovem, planejando felizmente ir a uma lanchonete com um amigo. Todas essas boas memórias o fazem recordar os tempos mais felizes que passou com Sol. Arrancado de suas memórias, seu telefone de repente vibra com uma nova mensagem. Ele pega o telefone e a notificação o deixa completamente chocado. A tela mostra um vídeo chocante de Sol sendo chutado por outro aluno. Nosso herói simplesmente não consegue acreditar no que seus olhos estão vendo na tela. Isso traz de volta a memória de Sol perguntando se ele voltaria para a escola. Ele agora percebe que deveria ter considerado a possibilidade de bullying antes. Com ele dominando a escola, parecia impossível para qualquer um intimidar seu amigo. O protagonista acreditava confiantemente que ninguém ousaria mexer com alguém próximo a ele. Apertando o telefone, ele lamenta ter deixado a escola, pensando que poderia ter protegido o Sol. Com uma lágrima no olho, ele faz uma promessa de vingança firme e silenciosa. Isso traz de volta memórias de caminhar com o Sol no orfanato conversando sobre o almoço. Os dois entraram no orfanato ao mesmo tempo e estavam sempre juntos. Ele se lembra deles criando laços por coisas simples como suas comidas favoritas. Este forte laços ajudou a sobreviver no novo ambiente solitário. Eles até compartilhavam memórias agradáveis do delicioso curry de Nuna do orfanato. Mas sua infância nem sempre foi feliz, pois ele se lembra de ver valentões na escadaria. Ele se lembra de um valentão específico que estava armado com um estilingue ameaçador. Foi um lembrete duro de que, não importa onde eles fossem, o bullying sempre existia. Na memória, Sol grita desesperadamente para ele desviar de um ataque que se aproxima. O flashback termina com um close do rosto aterrorizado de Sol enquanto ele observava. Em um flashback, o protagonista relembra um dia em que foi parar na enfermaria. Ele se lembra de ter enfrentado os mesmos valentões que haviam visado seu amigo Sol. Seus olhos se enchem de raiva enquanto ele olha para o grupo responsável por machucar Sol. Após o confronto, um grato Sol agradece sua ajuda e proteção. O protagonista olha para seu amigo sorridente com um olhar sério e protetor. Caminhando pelo corredor, ele pergunta se Sol está bem e ele o tranquiliza dizendo que sim. Ele se desculpa sentindo que foi sua culpa, mas Sol diz que eles estavam apenas brincando. Sol então revela com raiva que os valentões estavam na verdade mirando em nosso herói. Seu amigo então diz que eles não deveriam retaliar para evitar se tornarem como os valentões.
O jovem protagonista considera isso, pensando que a vingança só levará a mais brigas. Ele pergunta o que eles deveriam fazer e Sol sugere contar a um professor sobre o incidente. Concordando relutantemente com o plano, descobriu-se que não mudou absolutamente nada. O bullying continuou enquanto os valentões encurralavam nosso herói na sala de aula. Um dos valentões até se aproxima de Sol perguntando por que ele está apenas parado ali. O protagonista então encontra sua mesa completamente coberta de grafites de ódio. O bullying se intensificou até que até mesmo Sol, que o protegia, se tornou um alvo. Nosso herói só podia observar com um olhar desamparado e determinado no rosto. Com o passar dos dias, toda a situação na escola só piorou muito. Ele se lembra de ser confrontado pelos valentões que perguntaram por que ele os denunciou. O líder perguntou zombeteiramente se ele realmente achava que contar a um professor funcionaria. Ele então percebeu que seu amigo também devia ter denunciado o grupo. Como resultado, seu amigo foi encurralado e gravemente ferido pelos valentões raivosos. Eles declararam que, de agora em diante, Sol levaria o castigo por ele. Isso lembrou das palavras de seu amigo sobre a vingança criar um ciclo. Vendo seu amigo em apuros, ele correu em direção aos valentões gritando o nome dele. Os valentões apenas sorriram maliciosamente com sua chegada, comentando sobre seu timing perfeito. O líder então o provocou cruelmente dizendo que iria mexer com seu amigo em vez disso. Essa ameaça cruel fez o sangue do jovem protagonista ferver de raiva. No entanto, sem revidar, ele se sentiu impotente ao atacá-los. Um dos valentões se gabou confiante de ter faixa preta em Taekwondo. No passado, ele desfere um chute poderoso que manda o valentão de Taekwondo pelos ares. Ele percebe que seu oponente provavelmente nem entende o que fez de errado. Movido por esse pensamento, ele continua a espancar impiedosamente o bandido indefeso. Naquele momento, o jovem protagonista tem uma percepção sombria, mas importante. Enquanto seus amigos assistem em choque, ele entende como evitar ser uma vítima. Com um olhar desafiador, ele diz aos valentões para lidarem diretamente com ele a partir de agora. Ele aprendeu que para sobreviver neste mundo você tem que ser o primeiro a estar por cima. A cena então volta ao presente, mostrando o lado de fora de seu prédio. Dentro de seu quarto, o protagonista senta sozinho, perdido em suas memórias sombrias. Ele olha para uma foto antiga dele e Sol, pouco antes de seu amigo entrar no quarto. Sol comenta como seu quarto é organizado e nosso herói diz que está ocupado com o trabalho. O amigo então recorda carinhosamente de o incomodar para limpar de volta no orfanato. Ele lhe dá um saco de salgadinhos, pedindo para ele compartilhar com as outras crianças. Mas o clima feliz se desvanece quando vemos uma expressão triste em seu rosto ao lado de uma caixa com seu nome. Sol então sugere que eles vão tomar um pouco de ar fresco no antigo parquinho do orfanato. Nos balanços, Sol pergunta se está tudo bem eles estarem ali enquanto o protagonista agradece Nuna. Sol diz que não pôde fazer muito, mas o rapaz insiste que Nuna foi a melhor cuidadora. Ele então pergunta ao amigo sobre o exame para professor, que diz que só faltam os resultados. Nosso herói o chama de gênio por ter chegado tão longe, mas Sol permanece humilde sobre isso. O protagonista acrescenta que é impressionante estudar enquanto trabalha, brincando sobre uma faixa. Ele então pergunta por que Sol escolheu ser professor, que diz querer ajudar crianças como eles. Sol também menciona que há outra razão, deixando seu amigo curioso sobre ela. No entanto, Sol misteriosamente evita a pergunta, dizendo que lhe contará mais tarde. Mudando de assunto, ele pergunta se o protagonista ainda está trabalhando esses dias. Ele confirma que é difícil, mas que se adaptou ao estilo de vida desafiador. O personagem principal então confessa que está inseguro sobre o caminho que escolheu. Seu sonho era simplesmente se tornar independente ao lado de seu melhor amigo Sol. Com um olhar triste, ele agora admite que se arrepende profundamente de não ter ido à escola. Seu amigo pergunta o que ele fará agora, mas ele honestamente não tem uma resposta. Ele só consegue dizer que precisa de mais tempo para pensar, deixando Sol com uma expressão preocupada. Percebendo o ar gelado, Sol sugere que eles entrem para descansar. Mas antes que possam ir, Sol chama seu amigo com um tom sério. O protagonista promete comprar um presente para o amigo se ele passar no exame. Ele também diz ao amigo para não se preocupar sozinho se as coisas ficarem muito difíceis.
Eles se despedem, dizendo um ao outro para se manterem saudáveis e bem. No presente, o protagonista está sozinho no parquinho fumando. Ele lembra de não ter contado a Nuna que voltaria para a escola para não preocupá-la. Ele lembra dela perguntando se ele tinha brigado de novo ao ver seu rosto machucado. Tentando esconder a verdade, ele mentiu e disse que simplesmente havia caído. Nuna o repreendeu, dizendo que ele não podia simplesmente bater nas pessoas quando ficava com raiva. Ele tentou explicar que estava defendendo Sol, mas Nuna ainda desaprovava brigas. Ele se lembra de como Nuna sempre o implorou inúmeras vezes para não brigar. Como ele parou de brigar, seu amigo se tornou o novo alvo dos valentões. Esta é a razão pela qual Sol finalmente enfrentou um fim tão trágico e solitário. Sabendo que Nuna teria se oposto, ele decide voltar para a escola 3 meses depois. 3 meses depois, uma faixa de boas-vindas pende na entrada da escola secundária Vanil. Perto dali, 2 irmãos conversam, com o mais novo perguntando por que seus pais parecem infelizes. O irmão mais velho percebe que seu irmão parece ansioso e pergunta se ele está preocupado com amigos. Depois de algumas provocações, o irmão mais novo, Ansou, pergunta quando a mãe deles voltará para casa. Seu irmão mais velho, Yeogsou, parece surpreso com a pergunta repentina sobre a mãe deles. A atenção de Ansou é então capturada por um estudante de aparência familiar caminhando por perto. Ele chama o estudante, que ele reconhece como um rapaz chamado Yeonvo. Yeonvo fica surpreso ao ver Ansou e percebe que agora são colegas de escola. Ao saber que estão na mesma turma, ele diz a Ansou que ele vai se adaptar muito bem. Mas Ansou parece muito estressado com este encontro inesperado com Yeonvo. De repente, um valentão chuta violentamente seu irmão mais velho Yeogsou ao chão. O agressor grita com ele por não olhar, enquanto Yeogsou gagueja um pedido de desculpas. Ansou corre para o lado do irmão e tenta explicar a situação ao valentão. Inesperadamente, Yeonvo dá um passo à frente e pede ao bandido para deixar para lá só desta vez. O valentão fica irritado com a interrupção e pergunta com raiva o que ele acabou de dizer. O valentão revida socando Yeonvo forte no rosto por interferir. Os amigos de Yeonvo só conseguem assistir em choque enquanto um pouco de sangue atinge o chão. O bandido então o provoca, perguntando se não o deixa com raiva ser atingido assim. De repente, um novo estudante com uma aura fria e imponente entra em cena. O valentão declara que se um irmão mais novo apronta, o mais velho deve pagar. O irmão da vítima se ajoelha e implora por perdão, deixando o valentão atônito. Achando a cena familiar, ele se lembra de ter visto algo parecido no passado. Ele pergunta se aprendeu aquele truque de ajoelhar com um certo Kim Sol que também fazia isso. Ao ver o garoto chorando, ele diz zombeteiramente que lhe dará apenas uma chance para consertar. O valentão então lhe dá um ultimato para lutar contra seu amigo Yeonvo e vencer. Se ele recusar, seu irmão se tornará o faz-tudo da escola por um ano inteiro. O bandido então sorri maliciosamente e pergunta ao estudante aterrorizado o que ele vai escolher fazer. Mas antes que ele possa decidir, o valentão é subitamente atingido no rosto por um chute poderoso. É o novo estudante de antes que agora interveio para acabar com a briga. Com seus olhos azuis brilhando, ele olha para o valentão caído com pura raiva. Antes de voltar para a escola, um flashback mostra nosso herói se preparando. Um grupo de delinquentes é visto saindo feliz da escola para as férias. Um deles sugere um jogo de bilhar, mas outro quer uma pausa para fumar. Eles avistam nosso herói do outro lado da rua, lembrando-se de um encontro intenso com ele. O personagem principal está lá, olhando para o telefone com uma expressão séria. O valentão desconfiante que vai espancar o protagonista desta vez. Ele se lembra de ter sido brutalmente chutado pelo protagonista durante a última luta deles. A memória dos olhos azuis brilhantes do rapaz ainda assombra o valentão derrotado. Mais tarde, em um salão de bilhar, um dos bandidos reclama de sua última partida. O personagem principal diz que os fumou todos quando perguntam se ele tem cigarros. Ele então diz que vai ao banheiro, deixando seus amigos desconfiados. Eles perguntam se ele está tentando fugir, mas ele calmamente nega a acusação. Ele então segue para o banheiro enquanto seus chamados amigos o observam ir. Sozinho no banheiro, ele se pergunta se deveria simplesmente ir para casa e partir. Ele então é assustado pela aparição repentina de um dos delinquentes.
O valentão fica surpreso com a presença de nosso herói e pergunta o que ele está fazendo ali. Com um olhar ameaçador, o protagonista silenciosamente se prepara para um confronto. O bandido zomba de sua atitude séria, perguntando por que ele está agindo tão durão de repente. Sem qualquer aviso, nosso herói atinge o valentão com um chute poderoso e rápido. O impacto do golpe é tão forte que o bandido ofega de pura dor. Ele é arremessado pelo chão do banheiro, batendo com força contra a parede. Tossindo no chão, ele exige saber por que o protagonista está o visando. O personagem principal pergunta friamente ao valentão por que ele tem visado Kim Sol. Ele zombeteiramente chama Sol de perdedor e pergunta se ele é amigo ou irmão do protagonista. O valentão então afirma que é normal toda escola ter pelo menos um perdedor para intimidar. Ele então continua a provocá-lo sobre ter delatado antes de se preparar para atacar novamente. Mas o protagonista é muito mais rápido e desfere outro chute brutal no bandido. Com os olhos cheios de fúria, ele agarra a gola do valentão preparando-se para golpear. Ele então desfere uma saraivada de socos poderosos no delinquente indefeso. A surra continua até que o valentão é deixado inconsciente no chão do banheiro. Ele chuta implacavelmente o cara que atormentou seu amigo contra um radiador. Seu rosto está cheio de uma raiva fria enquanto ele se lembra do que aconteceu. Ele se lembra de seu amigo pedindo desculpas depois de ser enganado e espancado. Então o jovem retribui o favor com um poderoso soco próprio. Ele pensa que se soubesse o quanto seu amigo estava sofrendo, teria agido antes. Com outro golpe pesado, o protagonista continua seu ataque. Ele se lembra de perguntar ao amigo por que ele não planejava voltar para a escola. Agora, olhando para o valentão no chão, ele só consegue sentir nojo. Seu punho se aperta enquanto ele se prepara para desferir outro golpe punitivo. O próximo soco atinge em cheio o rosto do valentão, deixando-o desorientado. O cara derrotado implora por sua vida, mas os olhos do estudante não mostram misericórdia. Ele diz ao valentão que ele não deveria ter enviado o vídeo se valorizava sua vida. Quando pressionado, o valentão revela que alguém chamado Jung-Johan estava por trás de tudo. Ele então acrescenta que Jung-Johan também ordenou o ataque ao veterano deles. Ouvir este novo nome apenas alimenta a fria determinação do protagonista. Ele diz ao cara para avisar a todos que intimidaram Sol sobre o que está por vir. Com um olhar intenso, ele promete que a vida escolar deles está prestes a se tornar um inferno. A cena então muda para o prédio da escola em outro dia. Em outra parte do campus, vemos dois caras conversando, um deles usando um tapa-olho. O amigo provoca o cara do tapa-olho por ter sido espancado por um calouro em seu primeiro dia. Ele não consegue acreditar que o cara que o derrotou realmente se matriculou na escola deles. Eles confirmam que é a mesma pessoa que conheceram no salão de bilhar há cerca de um mês. O cara do tapa-olho começa a suar ao se perguntar se o novato tem algum rancor. Ele se lembra da ameaça do garoto de que, a partir de agora, as coisas seriam um inferno. Percebendo a gravidade da situação, ele pensa que eles podem estar em grandes apuros. Seu amigo se oferece para ajudar, mas ele recusa, dizendo que seria ainda mais embaraçoso. Ele é então instruído a resolver isso rápido antes que os veteranos se envolvam. De repente, um grupo de calouros aparece para cumprimentar seus veteranos. O cara do tapa-olho se assusta e grita com eles por assustá-lo. Os recém-chegados confirmam que são os calouros que acabaram de ingressar. A cena muda para Jung-Johan contando ao seu subordinado sobre um calouro de olhos azuis. Ele então ordena ao lacaio que derrube este estudante específico, deixando o cara confuso. Johan esclarece que quer o garoto de olhos azuis espancado e o subordinado rapidamente concorda. Com a ordem dada, o lacaio e seu grupo partem enquanto nosso herói observa de longe. Mais tarde, na sala de aula 1-2, o protagonista entra para encontrar os outros alunos. Ele está determinado a devolver exatamente o que os valentões fizeram ao seu amigo Soli. Enquanto seu olho azul brilha com propósito, uma mão de repente agarra seu ombro. O cara lhe diz para se mover porque aquele é o lugar dele, o que só alimenta a raiva do herói. Um estudante de jaqueta azul continua a incomodá-lo enquanto outros colegas de classe assistem. No entanto, a expressão durona do valentão se desvanece quando ele finalmente reconhece o novo aluno. Ele se lembra de uma vez em que encurralou o protagonista em um beco com confiança.
Essa memória termina com ele sendo socado forte no rosto pelo garoto quieto. De volta ao presente, o valentão aterrorizado se pergunta por que esse cara perigoso está aqui. O herói calmamente pergunta o que ele quer e o outro estudante começa a gaguejar. O valentão rapidamente recua e pede desculpas pelo que aconteceu na última vez que se encontraram. O estudante assustado oferece a ele 30.000 won dizendo que é para reparos. Nosso herói apenas olha para o dinheiro com uma expressão completamente indiferente. De repente, um novo loiro entra na sala de aula e cumprimenta sarcasticamente um estudante. Ele se aproxima de um garoto com um olhar assustado e brinca sobre como eles continuam se encontrando. O loiro então anuncia que o novo mensageiro da escola já foi decidido. Vemos um flashback do rosto espancado do pobre estudante enquanto ele força um sorriso doloroso. O herói vê isso e diz ao seu companheiro que o novato é azarado desde o primeiro dia. Ele então ordena ao seu amigo que para o valentão, mas o companheiro parece confuso. O garoto de jaqueta azul pergunta hesitantemente se ele é realmente quem deveria intervir. Enquanto isso, o valentão cospe algo na mão do outro estudante enquanto menciona o ensino médio. Com um sorriso assustador, ele se aproxima do rosto da vítima e o manda comer. Ele provoca o pobre garoto perguntando por que ele está hesitando, já que ele aparentemente gostava antes. Um estudante diferente com cabelo branco então tenta acalmar a situação. O valentão imediatamente fica zangado perguntando quem ele é para interferir na conversa. Ele então pergunta quem lhe deu o direito de dizer o que fazer, fazendo o pacificador ficar nervoso. O estudante de jaqueta azul diz com raiva ao loiro para parar de falar bobagens. Ele pergunta se ele parece um perdedor, mas o valentão loiro apenas acha sua raiva divertida. O garoto loiro então diz que ele provavelmente deveria falar mais claramente. Em um movimento rápido, ele agarra o pescoço do outro estudante e o levanta. Com um olhar sinistro, ele esclarece que o outro cara é o verdadeiro perdedor aqui. O estudante sufocado só consegue engolir em medo ao perceber seu erro. Ele rapidamente gagueja um pedido de desculpas, que o loiro acha patético. O valentão o ridiculariza por ser patético e se prepara para infligir mais dor. No entanto, sua diversão é interrompida quando o protagonista esbofeteia seu rosto contra uma mesa. O loiro grunhe de dor, completamente surpreso com esta intervenção súbita. Com o olho brilhando azul, o herói o reconhece como aquele que ele estava procurando.